Jóia. Então, gente, boa tarde. Como estava falando, vamos falar então sobre o. Assim, ainda é sobre o esquema L, vocês vão achar estranho, mas ainda é. Só que pelo caminho que o Lacan construiu lá no seminário sobre a carta roubada, que já, nossa, abre, né, os escritos e já é bastante complexo. E demorou um tempão realmente para eu chegar a algumas conclusões e fiquei muito feliz, né, quando eu conversava com o Rafael tempos atrás. E eu bolei uma planilha para me ajudar a entender. E daí, quando o Rafael, né, mostrei a planilha para o Rafael, falou assim: Olha só, tem um pessoal lá, né, lá na Venezuela também fez na Colômbia, né, fez uma planilha Na parecida com a tua. Argentina, né? E eu fui Na bater as planilhas Argentina. e falei: Cara, iguais. Então foi muito legal saber, né, que eu estava pensando de um jeito e as pessoas lá estavam pensando do mesmo jeito. E a gente conseguiu combinar, né, as conclusões ou ainda, né, as reflexões sobre esse texto, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho mais disso aí hoje, um negócio que não é, não é trivial, mas vamos lá. Então, hoje vai dar para ver vai dar para ver tranquilo, né, com mais detalhe. Então, isso que eu apresentei lá em 2024, usei o mesmo material e inicia assim, né? Eu vou ler mesmo aqui, porque isso aqui vale a pena, é muito bonito. Nossa investigação levou-nos ao ponto de reconhecer que o automatismo de repetição, isso é importante, né? Wiederholungswahn, extrai seu princípio do que havíamos chamado de insistência da cadeia significante. Essa própria noção foi por nós destacada como correlata da existência, isto é, do lugar excêntrico, em que convém situarmos o sujeito do inconsciente. Se devemos levar a sério a descoberta de Freud, é, como sabemos, a experiência inaugurada pela psicanálise que se pode apreender por quais vieses do imaginário vem a se exercer até no mais íntimo do organismo humano essa apreensão do simbólico. Então, ele está aí. Nessa frase aqui, ó, é como na experiência inaugurada pela psicanálise se pode aprender por quais vieses do imaginário vem a se exercer até no mais íntimo do organismo humano, e aqui então a gente está falando de real, essa apreensão do simbólico. Então, o camarada põe, né, imaginário, real e simbólico numa frase pequenininha dessa aqui. É disso que ele vai falar praticamente a vida inteira, né? Um outro trecho, né, que eu puxei de lá é: será que isso é tudo? E acaso devemos crer que deciframos a verdadeira estratégia de Dupin, que era o detetive que vai resolver o caso da carta roubada, né? Para além dos truques imaginários com que ele precisou ludibriar-nos? Sim, sem dúvida, pois se todo ponto que demanda reflexão, como profere Dupin no começo, oferece-se mais favoravelmente ao exame na obscuridade, podemos facilmente ler agora a sua solução exposta às claras. Ela já estava contida e é fácil deduzir no título do nosso conto. Segundo a fórmula mesma, que há muito submetemos à sua apreciação da comunicação intersubjetiva, na qual o emissor, como lhes dissemos, recebe do receptor sua própria mensagem sob forma invertida. Assim, o que quer dizer a carta roubada ou não retirada da Ressurfãs é que uma carta sempre chega ao seu destino. Então, o trecho que ele coloca lá, isso era, né, de maio, agosto de 56, o verão dele lá, né? O texto, né, tem essa estrutura. A gente não vai ler o texto inteiro. Eu fiz nossa, nem sei o nome disso aqui, cara. Só os tópicos que eu achei importante citar. Mas veja que interessante, né? Ele diz: a carta roubada, que ele escreveu em 56. Então, tem o conto, o conto assim, eu não vou conseguir repassar o conto inteiro aqui, tá? Mas tem né, a trama do conto, tomara que vocês tenham lido, né? Se não na carta roubada ou lá no Allan Poe mesmo, né, no original, que é um conto legal, um conto divertido, intrigante, é que, né, tem um ministro que vê que a rainha estava escondendo uma informação do rei, uma carta possivelmente que a comprometia de alguma forma,
que fazia então que a sua imagem fosse, fosse destituída de alguma forma. E ele, num momento em que a rainha não podia reagir, não podia fazer nada diferente, ele subtrai a carta às vistas da rainha. A rainha sabe que ele roubou a carta, ele leva embora, esconde. Então, ele tem essa carta, a rainha fica, claro, né, muito preocupada, fica meio apavorada, e pede de várias formas para que a carta seja recuperada. E por diversas formas, né, manda a polícia lá e procura, não encontra a carta, até que entra ela apela para esse detetive Dupin, né, que vai lá e, né, de uma forma muito, né, coisa do Alan Poe mesmo, né, ele percebe que a carta está à vista de todos, porque a polícia ficava procurando escondido. E a carta estava exposta, só com um pequeno disfarce assim, sobre ela, mas ele se ligou, ele falou, não, 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 essa carta, essa aqui é a carta. E consegue, então, recuperar a carta que, no final das contas, estava à mostra de todos e não escondida. Então, é mais ou menos esse o ponto. Se alguém tem um ponto a mais, assim, diz, Glauco, mas me lembrei disso, tem mais isso, por favor, coloquem mesmo, digam ainda. Mas aí ele começa a falar sobre o significante, a letra, a pura diferença, e chega no Fodá, né, que é aquele episódio que o Freud fala do seu neto, né, e que ele fica muito, né, tem uma conclusão sensacional, né, quer dizer, o menino pegava um carretel, né, um carretel amarrado numa linha, né, e ele mandava o carretel para longe, né, com forro, e daí ele recuperava, e dá, que era algo como né, foi embora, voltou, foi embora, voltou, e aí o Freud diz, é com isso que esse menino está aprendendo a lidar, né, com essa perda, a perda da mãe, a perda da proximidade, ele está lidando com a introjeção do objeto dessa maneira já simbólica. Pá, uma sacada sensacional. Mas ele está falando, né, que o menino saber exatamente o significado de forró, não, eram só sons, mas isso dava uma diferença, né, a pura diferença. Vai e volta. E com aquele som, ele indicava essa diferença. Né? O Lacan ainda vai falar de olhares, posições, o inconsciente, vai falar do automatismo e repetição, que é muito importante para a gente hoje. E nessa reflexão, né, sensacional, ele põe todo mundo para pensar, né, sobre essa coisa, né, do significante, como é que as coisas funcionam, então, na sua concepção, né, do psiquismo. A questão interessante é que daí, na apresentação da sequência, ele disse assim, a apresentação da sequência, só que ele escreveu esse negócio antes. Olha lá. Então, lá nos escritos é 56. Depois, esse negócio ele escreveu em abril de 55, mais de um ano antes. E ele põe como. Para explicar isso que eu escrevi, né? Para explicar isso que eu escrevi amanhã, eu vou colocar isso aqui ontem. É sensacional. Ele já está fazendo aquele arco, né, em que aquilo que eu falo hoje, quer dizer, se eu não me referir a alguma coisa que tenha sido dita antes, eu não fecho esse arco. A compreensão está dada no arco, e claro, e também naquilo que não é completamente explicado. Vocês estão me perseguindo aqui, até aqui? Vocês. Eu sei que não está aqui o arco, mas vocês têm ideia do arco de que eu estou falando? Vamos ver se eu ponho aqui uma figura só para representar esse arco aqui. Peraí. Acho que está aqui, ó, quer ver? É, o que eu estou falando é disso aqui, ó. É desse arco aqui, ó. Né? Este arco inicial, que é o arco lá, eu posso play a cápsula, mas eu só vou introduzir alguma coisa nova né, a posteriori. Né? O código só alimenta a mensagem se eu souber que isso está acontecendo. Né? Essa é a base do grafo desejo. Né? Tá aqui, ó. Na realidade, o arco grande é esse aqui, ó, né? É esse aqui. É desse arco que a gente está falando. Então, ele põe uma coisa aqui, ó. Estou falando hoje, mas vejam, a minha referência é de 55. É antes. É disso que eu estava tentando só falar para vocês aqui. Glauco, Então, como isso é
é analítico, né? Sim, Nossa, que incrível, porque às vezes o paciente vai se dar conta. Ele está falando realmente isso que você está dizendo. Ele está falando uma coisa de 82 que causou nele, hoje, e a posteriori, é claro que eu estou falando do arco, mas a posteriori ele vai. Gente, então 82 é isso. Ele vai para o arco e volta, né? Ele é isso. faz esse movimento, né? Quer dizer, o que está acontecendo agora, se eu não considerar de fato o que aconteceu, a coisa não fecha. Né? Então é essa a ideia, né? Acho que legal desse texto, né? E daí ele, né, indo um pouquinho assim, né? Então sobre ele fala para além do princípio do prazer, ele fala daí do automatismo e repetição, e aí que ele começa a falar, né, de uma cadeia significante a partir da pura diferença de positivo e negativo. E quando ele está falando de positivo e negativo, é isso que eu queria contaminá-los aqui, né? É na fala, são as coisas que eu estou falando, aquilo que vai produzindo diferença e que às vezes no início não é muito indiferenciado, mas que vai. E isso aqui é que vai sendo trabalhado, e daí ele coloca, ó, né, ele faz esse exercício da rede 1-3, depois vira a série alfa, beta, gama, delta, e ele chega, aí que tá, ele chega no esquema L, aqui, a partir disso. E daí ele faz o seguinte: 10 anos depois, né, 11, em 66, ele retoma a rede alfa, beta, gama, delta, dizendo assim, galera, acho que vocês não entenderam. Eu vou explicar então de novo, com todas as letras aqui, aquilo que eu estava pensando. Então, esse texto é sensacional porque cobre um período muito grande, né, entre ele iniciar com a carta roubada e fazer o parente dos parênteses, né, foi 11 anos mesmo. Né? Então, a 66 é depois já dele ter, né, ter feito seminário 11. Seminário 11 é 64, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Por isso esse texto é tão importante, tão denso. E vamos lá, né? Eu não vou, né, eu vou me concentrar aqui naquilo que é mais, convenhamos, mais difícil de perseguir, né, no raciocínio dele. Então ele fala, for dá, pura diferença. E daí ele vai dizer o seguinte, vamos pensar o for, sei lá, for do dá, como positivo e negativo. E daí ele vai dizer assim, para efeito, lá na página 51, basta simbolizar na diacronia, isso que eu chupei de lá, tá? Com efeito, basta simbolizar na diacronia de uma dessas séries de grupos de três, se conclui em cada lance. Ele está dizendo assim, vamos fazer de três em três, e tem uma lei que eu vou explicar para vocês aqui qual é a lei. Eu vou chamar, né, ó, nós temos essa anotação com maior clareza, uma série ao acaso. Ao acaso, mais, menos, mais, não interessa. E ele está dizendo isso aqui vai virar isso aqui, ó. Isso aqui vai virar um, dois, três, dois, três. Mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é a base de tudo. Ele está dizendo assim: eu vou chamar de um triplet, um grupo de três, de constância. Mais, menos. Aqui desgraça que não aparece aqui, né? Mas é menos. Então, definindo sincronicamente, por exemplo, pela simetria da constância, menos, que recebe a notação 1. Está aqui. Ou da alternância. Alternância, menos. Opa, menos. Com notação 3. Reservando a notação 2 para a dissimetria, que daí não é simétrico, não tem nenhuma simetria, que é mais, menos e menos, mais. É revelada pelo ímpar, sob a forma do grupo de dois sinais semelhantes, indiferentemente precedidos ou seguidos do sinal contrário. Que é isso aqui que eu acabei de falar aqui, né? Para que apareçam na nova série constituída por essas notações, possibilidades e impossibilidades de sucessão que a rede seguinte resume ao mesmo tempo em que manifesta a simetria concêntrica de que é prene a tríade. Isto é, observemos-la, a própria estrutura a que se deve referir-se à questão, sempre reaberta pelos antropólogos, do caráter fundamental ou aparente do dualismo das organizações simbólicas. Quando ele fala de antropólogos, é porque ele estava lendo o Lévi-Strauss nessa época, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Por que ele escreveu aqui 1, 2, 3, 2, 2, 2? Mais. Um. Um. Depois vem um menos, né? Opa, então eu sempre vou olhar para trás os últimos três. Menos. Menos. É um dois. E agora? Opa, agora eu vou olhar para os últimos três. Mais, menos, mais. Três.
Os últimos três, agora aqui, porque veio um mais. Opa, então, se veio um mais, agora é mais, mais, menos. Mais, mais, menos. É um 2. E assim por diante. Até aqui. Acreditaram? Eu não os vejo. Então, Vamos ver. estou achando que sim. Beleza. Então, vejam só. A partir daqui, só isso aqui já nos diz o seguinte, meu gente. Ele está dizendo, com esse exemplo simples, ele está falando exatamente disso aqui de novo. Ó. Ele está falando disso aqui. Ele está dizendo, o terceiro mais que aconteceu aqui, ele só vai ter valor de um porque teve um mais antes. Teve dois mais antes. Né? Mais, mais, mais. Virou um. Um. Neste momento ele é um. Daqui a pouco, porque a cadeia vai andar. E é isso que as pessoas. Peraí, tem alguém aqui só um pouquinho. Aqui. E é isso que as pessoas, quando eu falo assim que tudo se mexe, você diz, mas como? Cara, se mexe porque a gente fala. Porque é isso. Eu estou falando, as coisas estão se mexendo. E uma maneira de ver isso se mexer, mas se mexendo e sendo significado por aquilo que aconteceu antes, que é o que essa cadeia nos diz. Quer dizer, para esse dois aqui, ele só é dois porque existiram coisas que aconteceram antes dele. Quer dizer, os primeiros, vamos lá, eu vou falar com todas as letras. Os primeiros significantes, se vejam só, se eu botar mais, mais, vai dar alguma coisa? Não vai dar nada. Só vai dar um valor a partir do terceiro. Por essa lei, claro, neste exercício que ele está nos propondo, um exercício lógico, vocês vão ver que vai para um lugar curioso no mínimo, né? Vamos para frente. Daí ele está falando assim: olha, vejam só, essa lei nos indica o seguinte: eu vou ter lá mais um. Onde é que está um aqui? Opa, está aqui, ó. Depois, é a mesma de antes, né? Ó, é a mesma, meu. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, né? É a mesma. Agora, nesta rede aqui, ele está dizendo o seguinte, ó. Mais, um. Onde é que eu estou? Estou aqui, ó. Um. Depois eu digo assim, depois aconteceu um negativo. Opa, negativo é 2. Vem para cá. 2. Depois aconteceu um positivo. Podia ser um negativo? Podia, mas é um positivo. 3. Opa, 3. Ele veio para cá. Depois teve um positivo de novo. Né? Positivo, positivo. Bom, positivo, então virou. Menos, mais é 2. Ele veio para cá. Depois um negativo. Opa, é o 2 de novo. Ah, então ele subiu aqui, ó. Ele está aqui agora. Depois um outro negativo. Ah, então ele desceu. Depois um positivo. Ele subiu. E depois ele vem para cá. E ele vai andar nesta cadeia. O que você quiser aqui, ele só pode andar dentro desses caminhos. A lei está colocada aqui. Partindo-se de um, não se chega a três sem se passar por dois. Vou dizer de novo. Considerada esta lei aqui, ó, que ele falou assim, ó, vamos fazer isso aqui, ó, vocês topam, combinam comigo que isso aqui vai funcionar? Simetria de constância, alternância ou de simetria? Ah, vamos. Então tá bom. Então acabamos de criar uma lei em que se eu partir de um, eu não chego em três sem passar por dois. Ah, não, vou dar um pulo aqui, ó. Vou sair daqui, eu vou pra cá. Não vai, isso não vai acontecer. Por esta lei, isso não vai acontecer. E é disso que ele está falando. Essa é a lei da cadeia significante. É isso que neuróticos fazem. É assim que a gente funciona. Está dizendo assim, ó, olha, tem uma lei. Você não sai de um para três. Você não sai de três para um direto, sem passar pelo dois. Ah, vamos para frente. Então, daí ele vai reservando, né? Nada é muito simples, né, nesse menino Lacan. Só que é o seguinte, eu quero fazer com vocês uma outra coisa. Eu vou transformar, eu vou transformar tramos em nós. O que é isso? Então, ele vai dizer assim, ó. Eu vou ler, mas depois vou traduzir. Estabeleçamos, então, que o binário 1, 3, ó, o binário 1, 3. Isso aqui é um binário, né? Por quê? Porque a cadeia permite que a gente fique aqui? Permite. Permite que fique aqui? Permite. Então, que o binário 1, 3 do grupo 1, 2, 3, por exemplo, ao conjugar por meio de seus símbolos uma simetria
com uma simetria, ou seja, 1, 1, 3, 1 ou 1, 3, ou então 3, 1, receberá a notação alfa. Pronto. O que ele está querendo dizer? Então, ele está dizendo assim, ó, quando tiver o que ele vai chamar de 1, 1, ou seja, simetria com simetria. Isso aqui é simetria, isso aqui também é simetria. Se tiver simetria, simetria, eu vou chamar de alfa. Se conjugar uma dissimetria com uma dissimetria, 2, 2, eu vou chamar de gama. Tá aqui, ó. Então ele está chamando simetria 1. 1, 1. É uma simetria com uma simetria. Dissimetria com dissimetria. Zero com zero. Gama, que é 2 e 2. Pronto, vai estar aqui nesse nó aqui agora. Então, gama. Mas que, contrariamente à nossa primeira simbolização, é de dois signos, beta e delta, que disporão as conjunções cruzadas. Beta servindo de notação para dar simetria com dissimetria, 1 com 2, 3 com 2, e beta para dar dissimetria com simetria, 2, 1, 2, 3. Ou seja, 1, 0 é beta, 0, 1 é delta. Então ele transformou, ele virou do avesso aqui né, esta rede e transformou nesta outra rede que ele chamou de primeiro alfa, beta, gama, delta. E falou, alfa, então, o que que é? Simetria, simetria. Beta é simetria de simetria. Gama é simetria, simetria de novo, mas é simetria, simetria. É, 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 desculpa, é dissimetria, de simetria. E delta, dissimetria, simetria. Então, pronto. Transformou uma rede em outra. Por que cargas d'água que esse moço fez isso? Porque isso aqui vai levar ele a trabalhar com mais liberdade essa rede, a rede alfa, beta, gama, delta, é mais recursiva, logicamente, do que a rede 1, 2, 3. É só para isso que ele fez. E vamos para frente. Então, agora, as simulações. A mesma lei ainda, mesma lei. Então, vocês vão dizer, Glauco do céu, do que você está falando? Estou falando isso aqui, ó. Para mim, P, P, N, N é positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente já fez antes, ó. Se eu tenho P, 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 positivo, 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 é 1. Depois, positivo, positivo, negativo. Opa, positivo, positivo, negativo. É 2. Positivo, negativo, positivo. Positivo, negativo, positivo. É 3. E assim por diante. Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa que a gente já tinha feito antes, certo? Então, no caminho aqui na rede 1, 2, 3 é 1, 2, 3, voltinha 3, 3, 3, 4 vezes 3, depois 2, e assim por diante. Na rede, aí que tá, eu chamei de ABGD porque depois, né, alfa, beta, gama, delta. Chamei de ABGD porque depois ele vai fazer a rede alfa, beta, gama, delta estendida. Lá eu vou usar, sim, a rede alfa, beta, gama, delta, né, as letrinhas em grego mesmo, mas é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ele está falando assim, na rede 1,3, isso que aconteceu. E na rede ABGD, que é essa aqui, né, ABGD, 1, onde é que vai estar aqui, ó? Aqui, 1, né? Na rede ABGD, eu não tenho direto, né? Eu tenho que pegar assim, é 1 e depois o próximo é 0. 1, 0. Ah, 1, 0 eu encontro. Eu estou no beta. 1, 0 aqui, ó. Depois eu tenho 0, 1. Você está entendendo? Sempre o de trás vai me ajudar aqui, ó. 0, 1. Estou no delta. Estava no 0, veio para o delta. Depois ele voltou para o alfa, ficou no alfa, foi para o beta, veio para o gama, ficou no gama, que é o que está escrito aqui. Essa lei, ela está escrita aqui, ó, nessa planilha. Então, se eu pegar aqui, ó, nessa minha planilha doida aqui, e fizer o exercício, ela vai repetir aquelas coisas lá, né? Vou copiar aqui, ó, aqui encontrei um. Se eu botar um negativo aqui, ele já vai traduzir. Se eu botar um positivo, outro positivo, e um negativo, e outro negativo, e outro negativo, e um positivo, outro positivo, ele está construindo aqui, pelas fórmulas que eu coloquei aqui, a rede. Essa mesma rede aqui que a gente está olhando aqui. Claro que eu ensaiei antes, né, para a gente fazer aqui o exemplo, mas na planilha está colocada a lei
que faz as coisas andarem nessa rede 1, 2, 3, na rede ABGD, na rede alfa, beta, gama, delta. Né? Então, eu fiz dois exemplos aqui e quis fazer aqui o percurso para vocês acompanharem, né, como é que o que estava passando pela cabeça dele, como é que ele via isso andar. E insisto, isso anda. Isso anda o tempo todo à medida que a pessoa está falando. E ele está dizendo, tem uma lei, né? Assim, não, uma coisa não, né? Eu não saio de alfa e chego em gama sem passar por beta, né? Aqui tem um problema, ó. Assim, eu não saio de alfa e chego em gama sem passar por delta. Aqui essa seta está errada aqui. Isso aqui é lá do Lamarck Darmon, cara, cheio de erro. Eu não saio de gama e chego em alfa sem passar por delta. Insisto, essa setinha aqui está errada. Né? Esse sentido aqui é só anti-horário, né? Não existe essa seta perdida ali. Mas essa é a maneira como, então, vejam só, a cadeia significante tem essa lei e é assim que a coisa anda. Vamos um pouquinho para frente agora. Aí que ele faz a brincadeira mais fera, que é a ampliação da rede alfa, beta, gama, delta. Porque ele já deixou isso enunciado aqui. Ele está dizendo assim: alfa para mim é algo que começa com um e termina com um, com qualquer coisa no meio. Beta é alguma coisa que começa com um e termina com zero, com qualquer coisa no meio. Esse pontinho significa que eu posso colocar o que eu quiser. Vamos fazer o seguinte: vamos estender, vamos colocar só as duas hipóteses possíveis. Isso aqui pode ter quantas eu quiser, porque a lei vai funcionar. Mas ele falou assim: vou colocar só uma coisa. Entre um e zero, esse i aqui é 1, tá? Entre um e zero, entre um e zero eu vou colocar zero. Entre um e zero eu vou colocar um. Continua um beta. Entre zero e zero, que é gama, eu vou colocar um zero. Entre zero e zero, que é gama, eu vou colocar um. Então ele põe as duas, é, 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 ele dobra a rede, né, e transforma então a rede alfa, beta, gama, delta em uma rede estendida. E é aqui que fica divertido, né? Porque a simulação continua obedecendo a lei. Vamos ver. Né? Positivo, positivo, negativo, positivo, mesma coisa. For dá. Criança falando, nós falando, pessoas falando. Na rede 1.3, que eu já não enxergo mais, né? E também na ABGD eu não enxergo que está aqui, mas eu podia fazer, porque é a mesma. Olha lá, PPP, NPN. Ó, PPP, NPN. Mesma coisa, só trouxe para cá. Só que agora ele parte de um alfa aqui. Opa, onde é que está esse alfa? Bom, eu sei que pode ser este ou pode ser este, mas depois desse alfa tem um delta. Opa, depois desse alfa aqui tem um beta, então não pode ser esse. Então é esse aqui, ó. Vamos ver se funciona? Opa. Então ele sai do alfa, vai para delta, daí de delta ele vai para alfa. Alfa, roda em alfa, beta, de beta. Peraí, vamos ver se vai dar certo aqui. De beta, ele vai para beta, de novo, né? Alfa, alfa, beta, beta, gama, delta, delta, beta, beta, gama, gama, gama. Ou seja, está respeitado o caminho. Então, a lei permanece, a lei funciona. Se eu fizer o mesmo exemplo aqui para cá, vai dar a mesma coisa. Só que percebam, para eu encontrar o primeiro termo nessa cadeia, eu não levo 3 termos, eu levo 6 termos. Quer dizer, a significação, a maneira como eu me coloco nessa cadeia aqui, vai demorar 6 termos para eu determinar onde é que eu estou. E é isso aqui que é a graça da coisa. A lei vai se estabelecer pelo que já foi valorado antes. Quer dizer, se a lei não se constitui imediatamente. Por isso que eu achei legal, a gente iniciou, né, com a Ana trazendo questões, né, sobre o que vem antes. Quer dizer, o que vem antes é a linguagem. Quer dizer, quem que vai valorar para mim? Quem que vai dizer que isso que eu estou falando é assim? É quem está à minha volta. É o grande outro, é o outro. E uma hora isso que se estabelece. Uma vez que se estabeleça, está dado. Eu não saio de alfa, não saio de alfa
Aqui é mais difícil, cara, porque aqui eu saio de alfa e chego em gama assim, mas é só por um caminho, entende? Os caminhos vão ser respeitados. Aí, isso aqui já é suficientemente interessante. Aí que vem a coisa mais legal do mundo, né? 11 anos depois, no Parênteses dos Parênteses, ele vai dizer, minha gente, vocês acham que vocês não entenderam lá, né? Eu acho que vale a pena eu escrever um pouquinho mais. Ele retoma exatamente o modelo e ele diz o seguinte: vamos mudar um pouco a notação? Vamos chamar o beta de parêntese que abre. Vamos chamar o delta de parêntese que fecha. Vamos colocar aqui, ó, nesse lado de cá, algo do um. Eu sempre vou esse um romano aqui, né? E aqui algo do zero. Ou seja, aqui eu estou no lado simbólico da coisa, aqui estou no lado imaginário da coisa. Porque aqui está o sujeito, aqui está o objeto A, aqui está o alinho, né? E aqui está o grande outro. Ele está dizendo assim: um parêntese que encerra um ou vários outros parênteses, seja parêntese, parêntese, abre, abre, fecha, fecha, ou é, abre, abre, fecha, mas sempre vai fechar. Eis o que equivale à repartição anteriormente analisada dos beta e dos delta, onde é fácil ver que que o parêntese duplicado é fundamental. Nós os chamaremos aspas, parênteses, parênteses. E chamando de aspas não tem problema. Vamos colocar parênteses, parênteses, não vou nem chamar de aspas, tá? Substituindo os alfas e os gama por i e zero, ou 1 e zero, poderemos escrever a chamada cadeia L de uma forma que nos pareça mais eloquente, mais parlante. Isso aqui foi ele que falou, tá? Opa, do que esse caboclo tá falando, né, cara? Daí acontece isso aqui, ó. Aquela mesma, né, um exercício que a gente faça, né? PN, 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 eu vou sair fazendo aqui. Na cadeia alfa, eu vou ter alfa, 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 e um beta, né? Alfa tá aqui, ó. Beta, delta tá aqui. Aqui acho que tá alfa de novo, né? Gama tá aqui. Se eu olhar de novo ali, só que não perder. Alfa de novo, gama tá ali. Então veja só, ele tá falando assim, ó. Alfa, 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 alfa. Beta, alfa, gama. Opa, desculpa. Alfa, gama. Isso, gama. Volta para alfa, delta e alfa de novo. Que é isso aqui que está escrito aqui, ó. Vocês vejam só, aconteceu alguma coisa aqui, ó. Grande outro, grande outro, grande outro, grande outro. Moá. Ó, interessante que daí aqui ele coloca que a coisa vai lá, ó. A relação imaginária, daí nessa construção, isso aqui demorou para eu sacar, ele faz o sentido contrário da seta. Ele faz uma coisa meio dialética, que a seta volta para cá e volta para cá. Nesta outra cadeia que eu inventei aqui, é que vai aparecer os parênteses dos parênteses aqui, ó. As tais aspas. Dois parênteses. Porque daí ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Alfa, 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 alfa. Beta, beta. Alfa, 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 alfa. Beta, beta. Parênteses, parênteses. Opa, cheguei aqui, ó. Cheguei no sujeito. E volta. Delta, delta. E volta aqui. Nesse caso, no meu exemplo, volta a circular aqui no grande outro. O que aconteceu aqui? Né? Vamos lá, alfa, 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 né? Alfa, 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 beta, beta. Cada vez que tem esses dois parênteses aqui, ó, significa que a relação imaginária foi cortada, foi trespassada. É isso que me faz depois ter tanta convicção em, em falar lá do esquema da válvula, porque o esquema da válvula está no seminário 2, é um pouquinho depois, cronologicamente, né, no ensino dele. Então, por isso que eu falei que isso aqui como um reforço imaginário. Ó, isso aqui é um exemplo de um reforço imaginário. Por quê? Porque ele fez, aqui, ó,
Ele andou pela relação imaginária e voltou. Aqui eu chamei de afeto. Por quê? Porque ele passou, ele caiu lá no sujeito. Ele passou a relação imaginária. Quando isso aqui acontece, lembram lá no esquema da válvula, né? A tensão, a tensão que desce, a tensão que cai na relação imaginária, faz a tensão subir no sujeito. O que é a tensão subir no sujeito? É o afeto, é o desamparo, é a angústia. Aí esse camarada tem que fazer alguma coisa e encontrar, botar alguma coisa aqui no lugar do outro, porque senão a relação imaginária não se restabelece. Que é o que ele fez aqui, ele fez voltar para o outro daí. Um outro reforço imaginário aqui. Quando eu abro e fecho o parêntese, abro, venho para cá e fecho o parêntese. O que está aqui? O moi. E aqui? Aqui eu abri e fechei. Mesma coisa, dei uma bordoada aqui, ó. Caí aqui e voltei. Então, essa é a. Né, estou fazendo de forma rápida aqui, né? Mas o material está lá. E também vou mandar para vocês aqui, acho que vou pegar um excerto da planilha, porque a planilha é muito divertida. Eu posso fazer as coisas acontecerem aqui, não, né? Ó, eu botei um N aqui, ó. Eu vou apagar aqui a minha cadeia significante aqui e vou continuar construindo para ver. Aqui, ó. Aqui eu só fiz isso aqui, ó. Ó, eu só fiz isso e voltei. Só fiz isso e voltei. Mas se eu fizer isso aqui, lá, ó, só fiz isso e voltei. Se eu fizer isso aqui, ó. Estão percebendo que ela está construindo aqui embaixo os caminhos, tanto na rede alfa, beta, gama, delta, quanto nos parentes dos parênteses, né? Então, essa aqui é a graça de experimentar. Seria lindo se, e eu não tenho isso, nunca consegui fazer, mas transformar isso aqui em discurso, transformar em história, né? Eu podia pegar a história lá do coleguinha, né, que a gente usou, o João, né, lá no exemplo, né, do esquema L como válvula, e colocar que isso aqui, por exemplo, né, foi aquele negócio lá dele e descobri que estava sendo traído. Porque isso aqui é a marca, não, parênteses dos parênteses, as aspas, são a marca de um afeto, são a marca de que a relação imaginária foi trespassada, ó, passou por cima aqui, ó, e caiu direto lá no sujeito, e depois voltou. Voltou e voltou a circular onde aqui? Aqui no grande outro, né? Onde é simbólico, lembrando, né? Aqui, mundo simbólico, mundo imaginário. É o que eu digo, mundo simbólico, mundo imaginário. É isso que esse moço está falando com a, a, né, com né, essa montagem, né, desconcertante, né, sobre um conceito, né, de cadeia imaginária e das suas, né, de como é que as coisas vão significando, né, do automatismo de repetição e como é que as coisas estão acontecendo dentro dessa máquina lógica que é que é a cadeia alfa, beta, gama, delta. Glauco, uma dúvida. Pois não, Por exemplo, quando você fala de abandono, abandono. essa palavra aqui, tá? Tá. É, a gente está falando da ordem primária, do sujeito lá em Constituição, ou cada cena que liga a este abandono, que vai sendo construída no decorrer da vida. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Eu, a pessoa chega para você e diz: sinto que fui abandonado, sinto a falta de ter sido acolhido, ter sido gostado, ter sido amado. É mais ou menos isso, certo? Isso. Tá. Daí, eu tô fazendo o movimento, corrija a minha loucura aqui, que eu estou Vamos lá. embarcando com Nossa, você. que, Eu que estou fazendo esse pretensão. movimento, eu estou fazendo esse movimento flecha. Aqui, ele vai e volta, ele vai e volta. Desculpa, mas vai Daí e a volta onde? pouco, ele vai para uma história lá atrás, depois ele volta para a cena atual, e daí ele volta. Ele está falando, um exemplo.
Eu fui abandonado pela minha namorada. Tá. Ah, a gente trabalha, dali a pouco, numa outra sessão, depois 15 anos. Mas você sabe que aquele abandono, na realidade, não foi tão importante quanto o que aconteceu com a minha tia. Ela foi um abandono muito dolorido para mim. Que foi um abandono primário, um abandono lá no início. Isso. Daí, dali a Ah, pouco, aí, dali a pouco, ele pega, e aí sim vai descobrindo, no sentido de coberta mesmo, e aí ele uhum, fala: na realidade, agora eu estou me sentindo forte o suficiente para dizer sobre a minha mãe. Podemos falar dela? perfeito. Olha, ele vai construindo aqui. Então, é esse abandono que você diz. É esse abandono primário que faz uma marca no sujeito. Eu poderia ter pegado outras palavras que você disse, mas eu estou Uhum, só dizendo o abandono. Essa marca primária que dá a impressão não, que numa análise é decressivo. Ele vai vindo, 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 e descobrindo, 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 até que ele chega nisso que é o primordial, o principal, ou um final de análise, tá. entre aspas. Vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Assim, acho que vai dar para a gente pensar assim. Calma, vou simplificar bem a história. Ele chega e diz assim: Meu Deus do céu, eu tô aqui porque a minha namorada me abandonou. E é Uhum, muito duro, muito duro. Quando ele diz que é muito duro, já significa que, pensando assim, né, já não estamos falando de esquema L aqui, né? uhum, uhum, Significa o quê? Que o meu moá, né? O alinho ali. Vou botar aqui o gráfico. Peraí, vou botar aqui. É assim que eu escuto, tá? Pelo amor de Deus, já falei, assim, vocês estão ouvindo vozes da cabeça do Glauco aqui, tá? Mas, ó, vou pegar esse aqui, meu. Você está enxergando aí? uhum, Tá, tem o esquema L aqui. Então, aqui, ó. Esse eu aqui, ele está dizendo assim, ó. Fui abandonado, né? Eu sou o João, meu nome é João, né? uhum. E a Maria me largou lá no outro. Eu não sou mais a contraparte da Maria. Então, o que que eu sou? A relação imaginária fica fraquíssima. É isso aqui que bate nele aqui, ó. Pau! Por isso que ele vai para nós. Por isso que ele vai lá falar por isso. Ok. Por quê? Porque o Moá, a imagem, foi pro vinagre. Quem está sofrendo? O sujeito. E daí ele vai dizer, não, porque a Maria, aqui, ó, ele vai ficar andando aqui, andando aqui, andando aqui, tomando umas bordoadas aqui. Até que uma hora diz, mas é, Maria. Não, mas eu me lembrei de outra coisa. A minha tia também, puxa vida, quando ela foi embora, foi horrível. Opa! Daí, de repente, diz, cara, sabe de uma? Como você disse, que minha tia nada. Minha mãe, vou inventar essa história, tá? Teve depressão pós-parto encruada e ficou 3 anos fora do ar até que voltou. E a minha tia que aguentava, mas no fundo, no fundo, o negócio do abandono tá com a minha mãe. E aí vem a descoberta. Eu, eu não posso mais depender da minha mãe. Eu tenho que ser eu. Aconteceu isso tudo isso foi Uhum, revisitado, mas eu uhum, existo sem minha mãe. Eu consigo. Eu consigo também existir sem minha tia. E tem outra. A Maria foi livramento. Era uma vaca. Quero mais é que morra. E daí pronto, relação imaginária restabelecida, vamos para frente. Isso aqui, então, clínica do esquema L, né? Legal, bom, isso aqui, nossa senhora, adoro. Mas é o seguinte, o que que nos preocupa aqui? É o sujeito. Porque essa história eu inventei aqui agora, uhum, né? Pode uhum, ter outras, né? Ele pode ser o seguinte, né? Que no fundo nunca teve um namoro que durou mais de 3 meses. Quer dizer, é ele que provoca o abandono e ele revive essa cena é, é, repetidamente, sofrendo bastante, daí a gente vai estar falando de gozo, né? uhum, Então, vou ter outras coisas para falar aqui, por aí vai, né? Agora, assim, para a gente matar, né, como exemplo aqui rápido, é disso que ele está falando, que as coisas que ele vai falando aqui, né, o que o Lacan estava sugerindo elas estão correndo, né, né, numa cadeia, num jeitão de funcionar estabelecido, com leis muito, muito bem estabelecidas, que é a repetição. Mas é para sempre? Não, não. Eu consigo modificar isso aqui. Eu vou modificar. Mas eu só vou modificar, né, tô tomando como paradigma esse esquema L,
a partir, né, dessa relação. Tem uma outra história fera, né? Quer dizer, o meu sonho, a família que eu sempre imaginei era uma família tipo margarina, papai, mamãe, não sei o quê, e nunca teve. Esse sonho vem daqui, ó. É esse sonho que fica batendo aqui, dizendo, cara, cadê a sua família margarina? Cadê a sua família margarina? Cadê? Não tem. O cara não funciona, porque a relação imaginária não se sustenta. O sujeito fica sendo demandado a todo momento a produzir alguma coisa que vá satisfazer esse grande outro, entre aspas, delirante, quer dizer, esse grande outro que o antecede diz, família margarina, família margarina. Então, é essas coisas que me ocorreram. Faz sentido O isso? Glauco, e o legal é que o esquema L, ele fica, eu estou olhando para ele fica muito claro, inclusive para a gente colocar o paciente, se tiver tempo, enfim, nesse esquema, né? Porque Sim. de repente o paciente chega e fala assim, você sabe que agora eu estou com a Cláudia, já saquei a paradinha dela. Ela faz o esquema, eu já vi que eu não vou entrar no esquema, não. Não vou entrar. Isso. Ela já está me linkando no abandono aqui, ó. Não quero. Tchau. Eu já terminei com ela ontem. Viu, doutor? Entre aspas, tem paciente que chama doutor, né? Ó, então, assim, a gente está vendo todo esse circuito, inclusive do repetir, recordar, elaborar, né? Do, disso, tudo no esquema, inclusive, né? Quando você vê a evolução do paciente, é isso que você está dizendo? É isso que eu É linkei? isso. É isso. Quer ver? Até antes do eu falar, só, né, eu uso uma metáfora, né, que é o seguinte: é assim. O camarada tá é como se cada um de nós tivesse uma praia. Você tá na praia, né? Cada um tem a sua. E o camarada enfrenta a onda de peito aberto. A onda vem, bate e leva o cara lá na areia. É uma bordoada. Ele esfrega o narizão lá na areia e ele volta do mesmo jeito. Pau! Onda de novo, lá na areia. Quer dizer, a praia eu não vou mexer. Não tenho controle sobre isso. A praia vai bater onda. Agora, coleguinha, de peito aberto, cara. Aqui, ó, vira de lado aqui que a onda passa. Então, por que que eu tô falando disso? Parece tão simples, né? Mas é a mudança de posição, que foi o que você falou no final, Lúcio. Opa, eu saquei. Porque antes eu não sacava. Eu era levado pelo negócio. Eu não tinha, era imediato, não tinha mediação nenhuma. Quando eu via, eu só contava a história, e daí foi de novo, e daí foi de novo, e daí eu falei, colega, mas é sempre assim, é. Não, né? Ó, né, se virar de lado, a onda passa, porque a onda vai passar. Isso assim, vai mudar isso. Ah, não, daí eu mergulhei, mas não me leva mais. Não me leva. Como você disse, olá, doutor, né? Doutor, já saquei a dela. Essa aqui, puxa, desgraçadamente, já entendi que. E dói muito para mim, eu não vou mais nessa. De repente, eu vou fazer outra coisa, mas dá tempo. Ou seja, fazer circular a, né? A palavra, claro, são os significantes. E atenção, uma coisa que eu falo, significante, significante, mas são significantes conectados a significados. Lembre, coisa da minha cabeça. Mas os vetores mudam. Um vetor gigantão, ele fica pequenininho. Um vetor pequenininho fica grandão. Essa malha, essa tensão muda. E aí eu faço coisas diferentes. Porque as coisas, isso só no esquema aéreo, hein? As coisas entre significante e significado se modificam. E aí eu sustento a coisa de uma maneira diferente. E pronto. Opa, coisas aconteceram aqui. Foi o que eu pensei. Doer, né? E Glauco facilita tanto para os afetos circulantes, né? No sentido do se sentir forte, do orgulho, do cuidado, né? Como facilita quando só de girar no mar e passar de lado, Pronto. nossa, Né? Não, às vezes é o que precisa. Né? Então, doer. Pular debaixo da onda também, né? E isso também que ó, pula por baixo, pronto. É, Bem isso. achei a.
do Wilson, ótimo, né? Já saquei o esquema, não vou entre... saquei o esquema do outro, né? É bem isso do que se trata, parece, né? Porque fiquei pensando o quanto, sei lá, o texto do tempo lógico é incontornável nessas horas, sabe? Se pegar o próprio contexto da carta roubada, né? Ele conta todo o enredo, os personagens que estão lá. Essa teoria dos jogos ali, né? De tentar fazer a leitura das estratégias, como é que eu entendo o esquema do outro, né? Como é que o outro está jogando e por que que um se safa melhor do que o outro, né? Por que que o ministro tem um resultado ótimo, né? Aí vai o inspetor de polícia lá, o chefe de polícia, revira tudo com todos os aparelhos científicos, não consegue nada, Só sofre. é, porque falta, né? Aí o Dupin saca o esquema que tá rolando, né? E o safado do Lacan, né, fala que sacou o esquema do Paul ao Isso, fazer o texto, né? E aí a exato. gente, esperando que a gente siga o que ele fala ali na introdução dos escritos, fala, saquei o Lacan, né? Cara, não, Assim, né? mas e para sacar o Lacan? Você vira serviceira, né? Desgraçado. Mas pegando ainda, né, isso que você falou Né, que o texto, o tempo lógico, é que Uhum. quando você falou, tentar passar aquela cadeia para fala, eu acho que porque como está num plano mais estrutural, simbólico, sabe? Coisa que a gente vê, por exemplo, no sofisma, né? Quando ele usa ali as marcações, você tem uma coisa que vê que tem que mudar um esquema, mudar uma estratégia para ter uma mudança, não sei se qualitativa, mas que é uma outra subjetividade que passa a funcionar, né? Quando você está num instante de olhar, é um sujeito, né? Que é linear, né? Ele vê dois pretos, ele tem a resposta e eu saio, né? Se tem dois pretos, eu sou branco, acabou, né? Agora, ele vê dois brancos, aí vai ter que ter um cálculo, considerar esse outro de um jeito diferente e que aí faz uma primeira movimentação, fala, poxa, mas se o outro não fez isso, então, mas o que será que eles podem estar vendo para fazer depois uma outra antecipação? Assim como no xadrez, você vai tentando antecipar algumas jogadas antes, né? Então, tem esse esquema todo ali, né, que vai a cada movimento desse mudança de estratégia, vai se mudando a própria subjetividade que está ali, né? Então, como eu acho que quando dá o zero, o menino que está jogando par e o ímpar, ele está tentando ler o esquema de quem ele está jogando, né? E o que mostra é quais as vantagens que ele cria ao dar uma linguagem simbólica, né? Por exemplo, como é que eu saio só do acaso do par e ímpar? É porque o par e ímpar é o instante de olhar sempre. Ou é par ou é ímpar, par e ímpar e par e ímpar. E não estou falando de uma metafísica aqui que existe uma lei que rege todos os não sei o quê, porque o par ímpar sempre vai estar lá regido pelo acaso. Eu posso dar um passo antes de chegar a contar em três e contar de dois, né? Ah, saiu par. Saiu par de novo. Ah, então repetiu. Eu vou só contar se é repetição ou alternância, de dois em dois, né? Ah, agora eu vou usar um terceiro elemento, né? Poxa, aí eu ganho um outro salto. Quando você chega no parênteses de parênteses, eu tenho um recurso de tipo, eu só conto o começo e o fim. O que está no meio ali é um outro grande salto, sabe? Tipo, não importa, eu posso ter N, né? Parênteses, parênteses, N, parênteses, parênteses, por exemplo, né? Que aí eu sei onde é que estão os campos que estão jogando. E eu acho que esse é o grande salto. Agora, como tentar traduzir? Ah, foi isso que disse ali. Será que é isso, né? Eu acho É, que. só um comentário, desculpa, que achei legal que você falou no início, já vai o Rafael e depois o Wilson, é o seguinte, a, não, a graça é, o que que o Dupin faz lá, né? O Dupin é absolutamente metonímico, incrivelmente metonímico. Ele repete, 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 sem sucesso nenhum, ele não encontra. Como eu falei, todos os médios, eu vou furar os negócios, vou ver, vou usar. Porque não é disso que se trata, né?
de Verdipan, e metaforicamente, porque daí ele mexe numa coisa assim, minha gente, o que está escondido não está escondido. O que está escondido está à vista. Quer dizer, é dessa modificação de um significado, é dessa metaforização que a coisa se resolve, né? Mas foi um comentário, outro negócio que você falou também sobre sobre a lógica, né? Sobre isso da sacada, né? É essa sacada que é realmente que eu considero assim, isso análise, né? Que é você poder parar, fazer devagarzinho, né? Que eu chamo do guarda-onda, assim, né? Ou uma piada que eu também conto assim, uma hora que o paciente começa a entender da repetição, né? Que tem uma piada de português aqui, né? Que é, né, o português está andando na calçada, né? E ele enxerga a casca urbana e diz, o raios, mas não toma. O paciente já sabe que vai cair, mas cai ainda. Depois, por tempo depois ele para de cair, mas essa piada é sensacional. E o Rafael, né? Eu ia falar era que como se junta de uma forma muito bacana, do jeito como estamos falando, quando a gente começa a amarrar alguns termos, na direção do tratamento, eh, para falar dessa primeira anotação de par positivo negativo, e depois Luê trouxe o instante de ver ou de olhar, que agora me acabei de enterar que é instante de olhar em português. O primeiro momento como retificação subjetiva antes da entrada de transferência e a interpretação, se a gente quiser esquematizar na análise como Lacan propõe na direção do tratamento, a gente tem como primeiro momento retificação subjetiva, que supostamente é o momento final da análise do ego. Uhum. Lacan disse que essa questão da identificação com o eu do paciente com o do analista fica para o final da análise. Enquanto para nós o instante de ver vai no momento da retificação subjetiva, que é posterior às entrevistas preliminares, é o que indicaria o passo, precisamente o salto. Entrevista, retificação subjetiva, entrada em transferência, interpretação final de análise. Eu estou tentando fazer a junção um pouco com a primeira anotação de positivo e negativo, para diferença caso e tal, e depois com um, dois, três, com a produção de memória e lei, e depois com tempo e sujeito, precisamente como a terceira anotação das letras gregas para momento de concluir, fazendo um pouco esse movimento que o Wilson estava colocando. Bem legal, tipo, já saquei a posição do outro, beleza. Aí já tem um momento de compreender andando, né? E como precisamente dizer, Maria me abandonou, mas realmente não era Maria, realmente era o abandono da mãe, o abandono da tia, mas precisamente aí mudava a posição frente à onda ou pulou por embaixo. Eu achei bem legal como fomos juntando isso, assim. Bonito. Isso você estava escrito? Fava, é só para. Rafael, você sabe que me levou a pensar mais numa situação que dá a impressão que foi construído também a subjetividade da subjetividade, no sentido de toda sessão é uma subjetividade daquele paciente que é único, ou seja, toda sessão é única. Então dá a impressão que a gente está fazendo esse roteiro toda sessão. Sim. Isso, sabe? E é claro que tem todos os parentes numa sessão, enfim, mas claro que final de análise aí vai fechando todos eles ao mesmo, vai se fechando numa dimensão maior. E quanto à carta, eu achei interessante porque está tão escancarado para a gente, né? O óbvio, desculpa, eu estou em reforma. O óbvio, ele é tão escancarado mesmo que é muito difícil para o humano, né? Não tem como. É muito escancarado. Então, por isso que ele vai criando um sintoma aqui, um sintoma vai Mas fazendo a vida. eu lembrei de uma, né, essa coisa, né, que é o óbvio, mas a- esse texto fala das posições, inclusive, né, as posições de cada um. No livro do Darmon, ali, que eu estou chegando ali, até ele faz uma brincadeira, né? Não, o rei está aqui, daí ele pega o esquema L e fica mudando as personagens.
e fazendo lá. Cara, honestamente, eu não concordo. Eu não consigo enxergar aquilo que ele coloca lá. Já falei para o Rafael até isso aí uma vez. Mas, assim, há pessoas que fazem isso, mas o que nos interessa é isso, né? De que posição eu estou olhando, né? Porque vem aquela. É uma história que eu não sei se é verdade, cara, mas o pessoal fala que o Lacan, eu não me lembro nem quem me falou isso, mas o Lacan disse que tinha lá né, uma história que ele leu, que entre as cidades-estados grega, é, havia lá um costume em que o estafeta, né, o camarada que ia levar a mensagem de uma cidade-estado para outra, levava a mensagem gravada no seu couro cabeludo. Né? Então, raspava a cabeça do pobre coitado do mensageiro, escravo, e, né, escrevia essa mensagem no seu couro cabeludo. Ou seja, ele levava uma mensagem que era óbvia para qualquer um que se aproximasse dele, menos para ele. Quer dizer, ali podia estar escrito o seguinte: olha, né, queremos isso, queremos aquilo, e mate esse cara em seguida. Podia estar escrito isso. Ele jamais saberia, a não ser que falassem para ele. Então, isso é uma metáfora, né, daquilo que a gente carrega e que só o outro enxerga. Falou Jéssica. Estamos no horário, né? Ficamos aqui hoje? Ô, Ana, você quer falar? Eu vou pensar sobre tudo isso. Começa a fazer as coisas, começam a fazer sentido agora. Vamos ver se Aí, daqui a pouco eu me acho. então, joia. Wilson diz, né, se fosse um esquema com possível final de análise na matemática na prova real, então, a prova real, eu penso o seguinte, Wilson, aí que daí, quando a gente for falar olha a minha pretensão aqui, quando a gente vai falar de pulsão, porque é o seguinte, o que que, né, do que a gente fala, por que que a pessoa está lá no divã com você? Porque tem uma insatisfação, tem um consumo, eu vou chamar de energia, tá? Já falei que essa palavra tem dono, tá? Então, não, é uma metáfora. Mas a pessoa vive em conflito, em tensão, extenuada, né? E é essa forma de funcionamento que a pessoa diz, cara, agora tá tranquilo. A maneira de eu funcionar agora é outra. Eu não, né, toda aquela energia que eu envolvia, ou tudo aquilo que me movia, aquilo não me move mais. Não é mais isso. Então a minha prova real é essa, dessa maneira de funcionar mais fácil. Tem outra maneira de falar? Faz sentido o que eu digo aqui? Pode ser? Então, beleza. E, Gente, Glauco, é na ficamos. palavra, né? É na palavra que ele vai dizer. Agora tá. É, Nossa, é a palavra, né? a gente tem o Isso. sinal pela palavra, mas ele está dizendo o quê? De um jeito difícil. Ele fala, cara, não, né, não dá mais, não pega mais. Né? Esse que não pega mais, isso é imaginário, eu não tenho acesso. É ele que me diz, por isso que a clínica é da palavra, certamente. Uhum. Mas é desse imaginário que para de extenuar esse caboclo. Né? Então, né, a prova real é meio essa, né? É o que eu fico pensando. Oh, eu acho, pensando precisamente por esta reunião, Glauco, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho a enunciado, enunciação e diacronia, sincronia, viu? Também. Precisamente onde cristalizamos, por exemplo, uma imagem, Uhum. de tanto falá-la. E assim mesmo ou se dissolve ou tem sua dimensão trágica, se quiser. Não, mas de Então, em qualquer algum... forma, isso se, né, isso deixa de ser presente na existência da pessoa. A pessoa vai, né, e vai trabalhar e vai se relacionar, vai trabalhar e vai amar. Que é o que o Sigmund já falava, né? Então, é meio por aí. Mas eu tô com o horário meio em cima hoje, gente. Então, fechamos aqui, vou parar de gravar. Pá, Tomara que